longo da carreira, ou mesmo no início da vida profissional, não é fácil aceitar uma demissão, né? Algumas pessoas reagem até mal e demoram a se recuperar para enfrentar outros desafios. Pois é, o que fazer ao ser demitido? E se o funcionário pedir demissão? O que ele deve falar com o chefe, né, nessa hora? Nós vamos perguntar à psicóloga Edina Bom Sucesso, que é consultora organizacional, e a primeira pergunta é aquela, né? Estou sendo demitido. Como reagir nessa hora? Tem gente que nem reage, né? Então, nós temos duas situações, vamos começar por essa, de quando ele é demitido. Essa é uma das dores mais graves que eu já convivi com elas, especialmente se a pessoa é pega de surpresa. O mal-estar que alguém enfrenta quando é chamado sem estar pensando nisso, é das coisas que mais as pessoas mostram como um sofrimento que custa passar. Isso especialmente porque alguns sinais já devem ter sido dados e a pessoa não viu. A demissão não é uma coisa assim só do acaso. Em geral, já houve uma cara feia, uma conversa mais brava, um comentário às vezes até bem instalado, uma conversa mesmo sobre o que não vai bem. Mas algumas pessoas não percebem esses sinais. Às vezes por vaidade. Algumas pessoas acham que são tão fantásticas que elas nunca estarão na lista de demissão. Os sinais vão sendo dados. Imagine no momento em que isso se concretiza e ela não estava preparada. Então eu imagino que essa pessoa vai perguntar o motivo da demissão. Isso é válido? Isso é válido, mas às vezes o chefe tem problemas para responder a isso. As empresas têm políticas. Elas definem o que pode ser dito e o que não pode. Imagine uma pessoa que há uma suspeita, só uma suspeita, de roubo. Você vai dizer isso a ela? As empresas têm definições para essas questões. Às vezes o chefe fica apertado, porque ele tem uma diretriz organizacional. E se ele fala claramente, é uma suspeita, isso pode gerar problema de toda natureza. Agora vamos pegar os casos mais comuns. Quando não se trata de questões como essas, falar para a pessoa a razão é muito nobre. É uma forma dela se preparar para, em outras situações, ter uma conduta diferente. Mas aí é que a gente vê, às vezes isso já foi dito e a pessoa não elaborou e nessa hora fica muito brava, fala muito mal do chefe e sai péssima. Agora, isso que a senhora está dizendo, né? Tem pessoas que não percebem os recados ao longo do tempo de trabalho, né? Exato. Por quê? São pessoas diferentes, desatentas ou se sentem muito poderosas, né? Provavelmente esses três perfis. Dos poderosos, de alguma forma, a gente já falou, que são vaidosos e arrogantes. Mas vamos pegar um outro perfil muito comum, que é uma pessoa mais ingênua. Ela é acostumada, de alguma forma, com os maus tratos, com os xingamentos. Então, isso para ela faz parte da rotina. Então, ela acha, ele fica bravo, depois tudo volta ao normal, a minha chefe briga comigo, depois a gente volta a conversar, só que um dia essa corda rompe, não é? Então, essas são também pessoas que sofrem muito, porque não esperavam que de pequenos maus tratos ou até de broncas muito bem feitas, com seriedade, com argumento, ela imaginava que ia ficar assim. Agora, e se a pessoa quiser pedir demissão? Ela deve chegar na sala do chefe, sentar e falar o quê? Sim. Bom, primeiro a gente tem que torcer para que ela tenha tido juízo e já verificou se ela tem oportunidades no mercado, se a condição financeira dela permite sair sem nada organizado. Outra coisa é se ela fez as contas. Algumas pessoas pedem demissão por 30, 40 reais. Quando chega na empresa nova, os benefícios não são os mesmos. Ela se precipitou e depois a volta nem é sempre possível. E vai ter que mostrar tudo de novo, né? Outra vez. Para crescer na empresa, se crescer. Exatamente. E já fica alguém de olho se ela não sai outra vez por qualquer coisa que o mercado assine. Então vamos afastar isso e imaginar alguém que realmente pensou e que pode, com toda clareza, dizer: eu estou saindo dessa empresa por tal e tal razão e gostaria muito de deixar as portas abertas. Mas e se houvesse uma crítica com relação à empresa? A pessoa deve dizer: olha, eu não estou satisfeita com isso, com isso, com isso. Seria fechar as portas isso ou não? Olha, as empresas maiores, até algumas pequenas, já têm a prática. Depois que o chefe processa a demissão, existe a chamada entrevista de desligamento. Esse é um momento em que a pessoa pode ser completamente franca.
é uma possibilidade que a empresa oferece de ter mesmo uma avaliação do que foi a vida do funcionário e usar isso em benefício dos que ficam. Então, em geral, são psicólogos que têm ética para conduzir isso, que fazem relatos, por exemplo, ao final de um mês, sem expor muito as pessoas. E quem tem essa prática já tem um tratamento muito mais, eu até acredito, assim, isso foi instalado, que a empresa tem ética e tem profissionalismo para lidar com essa informação. Então, nesse espaço, ela pode dizer tudo. Para o chefe, vale o que vale em nossa vida. Às vezes, não precisa intimidade. É só um argumento prático, não precisa detalhar muito. Ok, doutora Edina, muito obrigado, viu? Peçam conselhos aí, Boa tarde. Obrigada.